sejam muito bem-vindos ao programa O Mundo Mais Criança. E hoje quem nos recebe é a doutora Paula Guedes Macedo Digma, ela que é médica neurologista. Tudo bem, doutora? Olá, Roberta, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Doutora, nós que agradecemos por ter aceito o convite. Hoje o nosso assunto é sobre enxaqueca. Doutora, e para que todos entendam, o que é enxaqueca? Roberta, é muito comum que todo mundo tenha muitas dúvidas sobre enxaqueca. Na verdade, uma doença tão prevalente no nosso meio, né? Enxaqueca, todo mundo fala que é só uma dor de cabeça, mas enxaqueca não é só uma dor de cabeça. Na verdade, enxaqueca é uma doença, né? Assim como a gente fala que quem tem pneumonia tem uma doença, né? E a febre na pneumonia é um sintoma. Enxaqueca é uma doença e a dor de cabeça é um sintoma da enxaqueca, né? Então, a enxaqueca é uma doença cuja dor de cabeça é um dos sintomas, tá? A gente fala que a enxaqueca tem 4 fases. Então, a gente tem os pródromos da enxaqueca. Então, muitas pessoas que estão aí nos assistindo vão se identificar com algum desses sintomas. Então, muitas pessoas ficam com fadiga, ficam com dor na nuca, ficam bocejando. E aí, logo depois, vão vir os primeiros sintomas da dor de cabeça, tá? Os principais sintomas vão ser aquela cefaleia pulsátil, que pode ser unilateral, às vezes bilateral, com náuseas, vômitos, a luz incomoda, o barulho incomoda, piora com a atividade física. E aí, depois da dor de cabeça, a gente tem a fase pós-dor de cabeça, tá? E aí o paciente tem os sintomas de cansaço, tá? Pode continuar ainda com dor na nuca, o paciente fica fadigado, fica com muita dificuldade de concentração. E por que a gente diz isso tudo? Para dizer que é uma doença, então não é só uma dor de cabeça, né? Então, muitas vezes você dá um atestado para o paciente e aí ele leva para o chefe dele e fala, nossa, mas você trouxe um atestado por só dor de cabeça? Então, não é só uma dor de cabeça. Então, os pacientes enxaquecosos sofrem muito. Então, é muito além de uma simples dor de cabeça, não, doutora? Exatamente, é muito além de uma simples dor de cabeça. Perfeito, doutora. Doutora, além dos adultos, as crianças podem ser afetadas com enxaqueca e como os pais podem reconhecer os sintomas? Então, as crianças podem ter dor de cabeça desde muito pequenininhas, tá? Crianças, inclusive com 2 anos podem ter, elas têm até uma coisa chamada equivalentes enxaquecosos. Então, crianças que têm vômitos cíclicos, que têm algumas dores abdominais, torcicólogos são crianças que podem ter enxaqueca. Então, os pais têm que ficar de olho, porque as crianças não sabem relatar os sintomas iguais a gente adulto, né? Que fala, olha, eu tenho uma dor de cabeça unilateral, uma dor que pulsa, né? Então, a gente tem que ficar bastante de olho. Eles podem ter enxaqueca, sim, tá? Então, crianças abaixo de 5 anos têm que procurar, principalmente, ajuda do neuropediatra, tá? Porque merece ser investigado, tá? E principalmente crianças que os pais ou os avós têm enxaqueca. Ah, entendi, doutora. Porque, como muito bem a doutora disse, a criança não sabe expressar onde dói. Então, os pais devem ficar bem atentos, não? Exatamente. Os pais devem ficar atentos, até porque são causas de crianças que pioram o rendimento escolar, que não conseguem ficar atentos à professora, que ficam muito sensíveis à luz, a barulho. E lembrar que isso tem tratamento, né? Ok, doutora. Doutora, o programa Mundo Mais Criança sempre levanta a bandeira sobre a automedicação. Então, eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho, porque ela pode ser muito perigosa e alguns pais, por falta de até mesmo de orientação, ou até mesmo adultos se automedicam. Exatamente. Dentro da enxaqueca, a gente tem uma coisa que chama migrânia crônica e abuso de analgésico, né? Então, aquele paciente que tinha só uma enxaqueca episódica, que passava com qualquer tipo de analgésico, ele começa a cronificar essa dor. E aí ele tem dor todo dia, ele toma analgésico todo dia, e ele começa a aumentar esse número de analgésicos e isso não passa, né? Então, velho ditado da vovó, filho, você está abusando, né? A dor não vai passar.
isso é realidade, tá? Então, quando você começa a ter dor mais de 15 dias por mês, isso é uma migrânia crônica, é uma enxaqueca crônica, tá? Então, se isso começar a acontecer, procure ajuda médica, tá? Porque o tratamento disso é um wash-out de analgésicos. Você tem que diminuir o número de analgésicos que você usa, fazendo uma profilaxia dessa enxaqueca, tá? Que seria uma medicação específica para dor de cabeça, que você toma todo dia e que vai evitar que você tenha tantas dores de cabeça, tá? E com analgésicos específicos para essa dor de cabeça, tá? A medicação certa, não, doutora? Exatamente, a medicação certa e não qualquer medicação. Pelo profissional de saúde. Exatamente, não qualquer medicação que você compra na farmácia, porque você está piorando essa dor, tá? Olha aí. Doutora, e quando devemos procurar a ajuda do especialista? Então, Roberta, principalmente nesses casos, né? Então, se você se identificar com isso que eu falei, né? Que são essas dores, uma dor pulsátil, de forte intensidade, principalmente unilateral, tá? Que piora com luz, que piora com barulho, tá? Que piora com atividade física, tá? Que não tem passado com analgésico, ou se você tem feito abuso de analgésico, tem tomado todos os dias e esses remédios não têm feito efeito, tá? Saiba que você está piorando a sua dor e isso tem tratamento. Tá? Você tem feito um mal para você, tá? Então procure ajuda, porque tem tratamento. Então a gente faz uma profilaxia. Iniciada a profilaxia, essas dores tendem a diminuir e você tende a usar muito menos analgésicos. Então, a gente fala que se você tem mais de 15 dias de dor por mês, você tem uma migrânia crônica, uma enxaqueca crônica, merece uma profilaxia na maioria das vezes, e você pode usar mais ou menos, no máximo, 2 a 3 vezes por semana analgésicos, né? Então, se você tem feito uso de mais de 2 a 3 vezes por semana de analgésicos simples, você não está fazendo uma coisa muito legal. Olha, doutora, todos nós tivemos uma aula aqui hoje, viu? Que bom, Roberta, fico feliz. Doutora, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Mundo Mais Criança. Obrigado eu, Roberta, foi um prazer. O programa Mundo Mais Crianças vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.